Graça e paz, queridos do Senhor, bênção, maravilha do Eterno. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, quero falar um pouquinho sobre determinação e atitude. Muito obrigado você que tem nos acompanhado no nosso canal, curtido nossos vídeos, dado aquele gostei, aleluia, fortalece bastante. Você que não se inscreveu, eu te peço, corre lá, é muito fácil, nas letrinhas azuis é um link, vai te direcionar, quando você clicar ali, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, vai no sininho também, para receber todas as nossas notificações. O que é o Café com Deus? Ele é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Bom, para falar sobre atitude, eu vou usar o texto de Romanos 12, 21, tá? Que está escrito assim, o último versículo do capítulo 12 de Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos, o Espírito Santo inspirando, diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Vamos aprender aqui então com a vida de José. José era o filho caçula, né, de Jacó, e Jacó fez uma túnica para ele, que é um vestido. Túnica era vestes, né? Eles usavam vestes. Uma vestes para ele talar, uma vestes manga comprida, colorida, que quem usava aquele tipo de vestes eram sacerdotes e a linhagem real, a família real. Gostaria de lembrar você que às vezes, né, as pessoas interpretam de uma maneira diferente. Eu pregava isso ontem, tá? Fui levar o meu pastor numa visita, o meu pastor Plínio de Paulo, com 86 anos de idade, fui levar ele numa visita lá na nossa Híbria, nossa Igreja Batista em Renovação Espiritual, pastor Lúcio, ali em Jamapará, Sapucaia, estado do Rio de Janeiro. Claro que chegando lá, né, pastor Lúcio nos levando à frente para sentar lá na honra, né, na cadeira de honra. Ele disse: qual dos dois vai pregar? Eu falei: pastor Plínio. Ele sempre joga para mim, fala: não, eu dou uma palavra, mas que vai pregar você. Tá bom, sempre que eu acompanho ele ou que, né, levo ele em algum lugar, é assim que ele sempre faz. Tá? E aí Deus nos deu essa palavra para dizer lá, falando da importância, tá, de que observar, de que os pais não têm preferência por filhos, eles amam igual, assim como Deus nos ama, independente de quem é mais obediente ou menos obediente. Eu falei isso lá. Deus te ama. Por quê que Ele te ama? A qualquer um. Não é quem é mais obediente vai ser mais amado, não. Deus ama todos igual. Por quê? Porque Ele é amor. Deus é amor. Não pode negar isso. Então, assim como pais, né, esse pai de Jacó amava a todos, mas claro, quando o filho é mais jovem, mais moço, eu falei sobre isso lá, em toda casa acontece isso. Os mais velhos acham que o pai, né, faz gosto demais, gosta demais, ama mais o caçula. Mas é natural, gente, que o filho mais velho, os filhos mais velhos, sofrem mais porque os pais estavam sem condição na época. Depois que os pais pegam uma estabilidade, uma condição, né, financeira melhor, o caçula desfruta desse bem. Não que ele não quisesse dar aos mais velhos, mas porque não tinha condição de dar. Então, muitos falam assim:
Hoje você tem tudo de mão beijada. No meu tempo eu tinha que correr atrás, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Hoje papai te leva de carro ali a colar. No meu tempo tinha que ir a pé. Mas é a realidade, né? Geralmente os filhos caçulas vão desfrutar da condição que os pais agora têm. E isso acaba causando um pouco de inveja aos outros irmãos. E isso foi o que aconteceu com José. Eles invejaram José, que era o caçula, né? E agora resolvem lançar ele num poço, que é uma cisterna, né? Um lugar que é escavado como poço, mas para receber água da chuva e armazenar para que mantenha, né, aquela água. Então, estava vazia, ali lançaram José. Vão acabar com esse sonhador. Lançaram lá. E aí, pensaram em matá-lo. Mas um dos irmãos interviu e disse, vamos fazer um lucro melhor. Em vez de a gente matar ele, a gente vende ele como escravo. Estão vindo aí uns mercadores e a gente vende eles. Pronto. E assim fizeram. Você sabe da história, foi parar na casa de Potifar como escravo, cresceu lá dentro da casa de Potifar de tal maneira que se tornou governador dos bens de Potifar, né? Liderando, ou seja, sendo mordomo, administrador dos bens. E como ele era bom e detinha tudo, mas não podia deter a esposa tinha olhos para ele, desejosa de ter relação sexual com ele. Você sabe da história, e um dia Potifar viajando, ela tentou contra a vida de José, assim, agarrando, para ver se ele deitava com ela, mas ele era santo, e os santos é assim, foge da tentação. Ele fugiu, mas ela acabou agarrando a capa dele, e com aquela capa chama os soldados, dizendo que era a prova de que ele tentou estuprá-la. Quando Potifar chega, aquele governador, ele chega, ele conhecia bem José, e se ele tivesse convicção que José tivesse feito aquilo mesmo, ele teria matado José. Mas não querendo contradizer a esposa, a bela esposa, jovem, né? Claro, entre a jovem bela esposa e José, é preferível lançar a mão de José, é o que ele fez lançando na prisão. Mas você conhece a palavra, José avançou também na prisão, cresceu, e impressionante disso tudo é que você não vê José reclamando em nenhum momento. E se tivesse reclamado, com certeza, eu acredito particularmente que as escrituras ali estariam narrando, porque ela não esconde quando há reclamação do personagem. Um exemplo, praticamente quase que 40 capítulos de Jó falam da sua dor, do seu sofrimento, da sua lástima, dos momentos que ele expressou de dor e até pediu a morte a Deus. E não só ele, mas, por exemplo, Jonas, que era também um profeta do Senhor, que foi enviado para a cidade de Nínive e acabou tomando outro destino, indo para Tarsis, contrário, né, do local e muito mais distante, e teve que pagar caro por aquela passagem. E a Bíblia não esconde, né, que ele reclamou, porque ele mesmo disse consigo, eu não vou pregar para aquele povo, porque eu não quero que eles se arrependam, como quem diz, eu quero que eles se lasquem mesmo. E depois reclama também do aboboeiro, aquela árvore que cresceu de um dia para o outro para poder, né, dar sombra para ele, e ele dorme debaixo da sombra, e o Senhor vai lá, manda um bichinho cortar, e para dar uma lição nele, o sol bate, né, esmurecendo,
reclama daquilo. O Senhor diz, espera aí, você está reclamando, tendo dó de um aboboeiro que você não fez, e eu não teria dó deste povo? Ia ter 1 milhão de pessoas lá, sem contar 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda, que eram crianças, pessoas inocentes. Veja só. Mas a Bíblia não esconde, mas José não fala em nenhum momento que ele tenha questionado Deus. Ele tem determinação. O que eu aprendo com José é que ele tem atitude. E as atitudes falam muito conosco, falam muito para nós, falam muito a nosso respeito, certo? Então, ali você sabe que ele interpretou sonhos do copeiro e do padeiro e pediu-os, quando saíssem de lá, que falasse para o rei, para Faraó, a respeito dele. Mas esqueceram dele. E isso acontece, né? O inimigo trabalha para matar os nossos sonhos, primeiro nos jogando no poço, né? Atentando contra a nossa vida, mas Deus nos guarda porque há um propósito conosco. Mas tentaram até, falaram em matar José, mas não foi permissão de Deus. Deus sempre te guardará. Deus sempre nos guardará. Mesmo que nos lance no poço, né? E nos vendam para mercadores, pensando que os nossos sonhos, que sonhamos, né, em Deus, estarão acabados. Deus vai preparando tudo. José vai parar na casa de Potifar. Isso acontece muitas vezes, a gente passar por momentos muito difíceis, de perdas, né? Mas depois Deus também abençoar, nós vamos prosperar, mas de repente você perde tudo, todo aquele privilégio também. São provas que Deus vai fazendo, de altos e baixos, né? E ali ele vai para a prisão. E impressionante o quanto ele cresce na prisão, de tal maneira que o carcereiro confia a ele a chave da prisão e de cuidar dos presos. Quando você anda na presença de Deus, as pessoas passam a te respeitar. É o que José está alcançando ali. E é interessante que há pessoas que você ajuda e que elas se esquecem de você, vão se esquecer de você. Não deveriam, mas vai acontecer. É chamado da ingratidão. É uma das coisas também que eu meço, né? A personalidade de uma pessoa. Quando eu vejo que ela é ingrata, eu vejo que não é uma boa pessoa, um bom ser, porque triste é a ingratidão. E acontece de Faraó ter um sonho que ninguém conseguiu interpretar, e é aí que o copeiro cai em si e lembra de José. Porque agora não tem jeito de não lembrar, né? Porque ninguém conseguiu, e como José interpretou o sonho do padeiro e dele, do copeiro, então ele diz para Faraó que manda chamar José. E é impressionante que Deus abençoa José de uma tal maneira, porque ele revela para o rei que haveriam 7 anos de fartura precedido, ou seja, logo após viriam 7 anos de miséria. Isso aconteceria no mundo todo. Era preciso que Faraó se preparasse e plantasse bastante, colhesse bastante, armazenasse bastante, porque precisaria para ele e para os outros povos. E com isso ele poderia avançar muito, crescer muito, trocando em terras, né, a comida. E que ele arrumasse um homem sábio que cuidasse disso. Aí ele diz: Faraó, quem melhor do que você, rapaz, que tem a interpretação de Deus que ninguém teve e ninguém conseguiu. Então, como Deus prepara as coisas? Tudo porque é a atitude de não reclamar, a atitude de ficar calado, a atitude de não ficar murmurando, né? Questionando. Ele não diz: puxa, os caras esqueceram de mim. Oh, poxa vida. Ele não ficou dando uma de pobre coitado, né? Agora, a primeira coisa que eu aprendo, que quando nós enfrentamos
lutas quando nos lançam no poço, né? Porque Satanás quer isso, te lançar num poço para você ser esquecido e até ser morto. Mas Deus não permitirá, porque se tem um plano na sua vida, você vai passar por um processo, né? Mas a primeira coisa que eu preciso para ser consolado é orar, porque a oração me traz consolo, a presença do Espírito Santo. E se você está passando por luta, ore, busque a Deus, você será consolado. Segunda coisa, eu notei aqui, é perdoar. Perdoar as pessoas que te ofenderam, porque quanto mais rápido você fizer isso, mais fácil será. Se demorar, vai criando raiz de amargura, mais difícil será para liberar o perdão. Eu tenho aprendido isso ao longo da minha carreira da fé, 40 anos servindo ao Senhor. Outra coisa, quanto mais demorado, mais difícil será para você liberar o perdão. Então, quanto mais rápido você fizer, mais fácil será. Mas quanto mais demorado você ficar retendo o perdão, mais difícil será você praticar o perdão. E será também libertador, porque sabe a quem mais faz mal, mais do que a pessoa que te ofendeu, é a você, porque a pessoa que te ofendeu esquece. Tem um ditado que diz: quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece. Verdade ou não é? Aquilo vai ficar com você, criando tristeza, angústia, raiva, ódio, desejo de vingança, e faz um mal terrível e afeta até a sua saúde física. Então você precisa se libertar desse sentimento de escravidão que Satanás coloca na pessoa que não perdoa. Agora eu aprendo também, a atitude determina sua altitude. É isso aí. Dependendo da maneira que você reage aos sofrimentos, às traições, né, às injustiças, vai determinar a sua altitude. A sua atitude vai determinar o quanto você vai crescer, o quanto você vai avançar, o quanto você vai subir. Quando tiver com problemas, aprenda isso. Faça o bem a alguém. Amém? Isso vai ser libertador. Porque tudo que Satanás quer é que você fique deprimido e sofrendo, né, como eu disse aqui no café passado, de um sentimento de pena de si próprio, ou de autopiedade. Eu sou ferrado mesmo, acontece só comigo, as coisas dão certo para os outros, não dão para mim. Um exemplo, as pessoas ficam dessa maneira. Agora, faça o que você faria, falei isso no café passado, faça o que você faria se você estivesse bem. Se eu estivesse bem, eu estaria pescando. Então vai pescar. Se eu estivesse bem, eu estaria caçando. Então vai caçar. Se eu estivesse bem, eu ia para a academia. Vai para a academia. Se eu estivesse bem, eu ia para o lazer, para uma piscina. Então vai para uma piscina. Se eu estivesse bem, eu ia para um shopping. Vai para o shopping. Sabe por causa de quê? A sua mente vai ser ocupada e você vai esquecer daquele problema. Amém? Então faça o que você faria se não estivesse sofrendo. Porque o sofrimento tende a te dominar, a te escravizar. Eu anotei aqui isso. O inimigo de José não eram, na verdade, os seus irmãos. Embora aparentemente fosse, mas era Satanás querendo frustrar os sonhos de José. Então, Satanás é que está por trás, às vezes, de uma pessoa que te magoou, de alguém que procura te prejudicar. Olhe isso, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas diz a Bíblia, mas é contra principados e potestades
nas regiões celestiais. Fique atento que o inimigo é invisível, ele usa pessoas para te atacar. Por isso você precisa de orar por essas pessoas, porque isso também é libertador, dizendo: Deus abençoe essa pessoa. Ela me faz mal, mas eu quero o bem para ela. Lembra do texto que lemos? Como se vence o mal? É com o bem. Nós lemos aqui o versículo de número 21, o último versículo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queira bem, pessoa. Faça bem a alguém. Amém? Sim. Faça isso. E para encerrar, estou estourando no tempo, mas eu preciso falar isso daqui. Por exemplo, aquela história linda do burro, né, que caiu no poço, serviu há tantos anos seu senhor, ele estava velho e o senhor disse: sabe de uma coisa? Eu não consigo tirar, o poço é fundo, eu vou enterrar esse burro, vou chamar meus amigos e vou jogar terra sobre ele, não vou ficar vendo ele sofrer aí, vai ficar sofrendo, tentando sair, e eu não vou conseguir tirar, então eu vou jogar terra. E começaram a jogar terra sobre o burro. Só que eles começaram a perceber algo extraordinário, porque o burro balançava a terra, sacudia e ia subindo sobre a terra. Quanto mais pá de terra caía sobre ele, mais ele sacudia e ia subindo sobre a terra, até que chegou um ponto que deu alcance para ele sair. Então, se estão te jogando terra, querendo te enterrar os seus sonhos, no poço, qual é o seu poço que você está vivendo hoje? É financeiro? Qual é o poço que você está vivendo hoje? É uma frustração sentimental? Qual é o poço que você está vivendo hoje? É uma injustiça? É uma causa na justiça? Qual é o poço que você está vivendo hoje? É uma enfermidade? Qual é o poço que você está vivendo hoje? É uma frustração no seu casamento? Ou com seus filhos? Ou no seu trabalho? Uma perseguição? Ou mesmo no ministério? Sacode essa terra que tentam te enterrar e vai subindo por cima desta terra, e será libertador a sua vitória. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vou deixar aqui mais um versículo que eu li lá em Romanos 12, 21. Eu vou reforçar para você, para a gente encerrar. Não te deixes vencer do mal. Não te deixes vencer do mal. Mas vence o mal com o bem. Aleluia. Sacode a terra, sobe por cima e Deus te dará a vitória. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Peço a graça sobre cada coração. Hoje estamos estourando tempo aqui. Eu gostaria de orar por tantas pessoas, mas eu te peço, cada pedido de oração que tem chegado até mim, eu tenho orado, o Senhor sabe, tem pedido, eu coloco nas tuas mãos. Deus amado, vai abençoando essas vidas, trazendo milagres, libertação, na vida de tantos pedidos de oração, e até pessoas também que pedem, como pedem pela Tina, me fugiu agora, Magda, isso, vai abençoando, e outros mais, Pai amado, estão pedindo pelos seus filhos, coloca a família nas tuas mãos, vai operando da tua vontade, o teu querer, Deus, e todo esse aprendizado que essas pessoas estão recebendo, que elas apliquem na sua vida diária para serem mais do que vencedores. Foi o mal que fizeram em Jesus, ele venceu com o bem. Então, Pai amado, que teu Filho Jesus seja a inspiração para cada um de nós. Aquele que não teve pecado, se fez pecado por nós, para derramar o seu sangue, sendo crucificado, mas foi obediente até a morte de cruz. Mas o Pai o exaltou sobremaneira, que deu o nome que está acima de todo nome, cujo nome de Jesus, esse nome é poderoso, Pai. Por isso que quando oramos no nome de Jesus, o milagre acontece. Eu oro para que o milagre aconteça na vida desta pessoa que nos acompanha, que está recebendo café com Deus, seja no trabalho, no estudo, seja, ó Deus, na rua, numa condução. Em nome de Jesus, oramos agradecidos.
Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Esse foi mais um Café com Deus. Eu te peço aí, compartilha bastante, hein, gente?